Seu pleiba! Cadê o dinheiro? É melhor você me falar onde tá o dinheiro, senão eu vou matar você e todo mundo que tiver nessa casa aqui! Matar todo mundo? Acho que você não contava com a minha mãe. Pare, senão a mamãe atira. Pode ir, mãe. Isso. Pode pegar a arma. Isso. Isso, papai. Pode apontar. Essa firmeza não deixou cair a arma no chão. Pelo amor de Deus. Pode pegar. Aperta a arma. E aponta. Você tem que pegar e apontar pra ele. Tá? Aponta. Aponta e atira. Aponta e atira pro cara. Pelo amor de Deus. Você tá com o óculos certo? Mãe, por favor, basta você apontar e o dedo tem que ficar no gatilho, né? Certo? Falei pra ele parar, senão a mamãe atira. Pare, mamãe. Bem antes, certo, daquele cara Cariani, certo, super bombado, e também o brother dele, Idris Elba, brigarem, certo, pra ver quem é o cara, certo, do fisiculturismo, sei lá, do fitness, que toma mais anabolizante, certo, num período aí de 5 anos, certo? Existiam Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone brigando pelo posto de brucutu anabolizado, astro de Hollywood que também não consegue falar direito, um com sotaque horrível e o outro com a boca meio torta. Ambos nos presentearam nesse tempo, certo, com clássicos como Exterminador do Futuro, Get Down, Rocky, Vingador do Futuro, Rambo, porra, Predador, Júnior. Feel that? What? Mas a briga por quem, certo, ia pegar o próximo blockbuster e a competição desenfreada também entre os dois pra ver quem tem mais uma daquelas veias bem nojentas saltando pra fora do braço, certo? Resultou em Schwarzenegger enganando uma história que é bem popular, todo mundo conhece. The story goes that you somehow tricked him into making a very bad movie. Schwarzenegger enganou Sylvester Stallone dizendo que ele ia fazer esse filme, Pare Senão a Mamãe Atira, que ia ser o maior sucesso, e aí Stallone, na competição desenfreada, foi e pegou e fez esse roteiro na frente dele, achando que ia ser fucking great. Mas eles erraram. He immediately called him and says, look, whatever it takes, I do the movie. Mas, infelizmente, certo, esse Pare Senão a Mamãe Atira é um dos filmes mais podres e também um dos mais reprisados pelo SBT, uma média de 300 vezes por minuto nos intervalos das reprises de Chaves, que eram 500 vezes por minuto. E essa é a história do infame Pare Senão a Mamãe Atira, versão brasileira, Pica no Lixo. Não existe isso, eu inventei. E começa logo com uma divertida animação totalmente desnecessária no começo do filme, igual no filme também Aves de Rapina. Mr. J, my Joker. Péssimo. O único lugar onde essa pequena animação nos filmes funciona bem é no filme Pantera Cor-de-Rosa. Todo o resto é bem lixo. E aí, galera, a gente vai 30 horas de créditos rolando com nada. Isso era um típico sintoma dos filmes dos anos 80. Tinha 1000 anos de crédito, certo? Até o filme começar. E aí, finalmente, ufa, já passou. Vemos Stallone numa tocaia. Ele espera um bando de vagabundo, né mesmo, chegar pra eles prenderem todo mundo, certo? Numa batida de drogas, eu acho. E aí, quando os bandidos chegam, ficam extremamente chocados, né mesmo? Com o mau gosto do Stallone pra se vestir nesse filme. Puta que o pariu. Uma camisa meio havaiana, florida, super Scrockinson. Rivalizando até, certo, em cafonice com o figurino desse capanga aí, no começo de carreira, Marcellus Wallace, hein? Com seu conjunto Adidas esportista bandido. Mas aí toda essa operação vai pra casa do caralho, né mesmo? Quando o Stallone vê que essa mercadoria contrabandeada que ele ia comprar é tudo da Panasonic. Vou dizer, Panasonic é uma marca que nem existe mais, eu acho. E como nesse filme ele é um policial, e não como a roupa dele engana um turista insano, né mesmo? Ele resolve abrir fogo contra esse monte de muambeiro pé de chinelo.
Ele é tão idiota e inconsequente, não é mesmo? Que ele acaba levando seu parceiro Murtaugh, genérico do filme Máquina Mortífera, a levar um tiro. My leg, man, I can't move my leg. E, peraí, caco de vidro na bunda? Então, ele foi aquele cara do primeiro vídeo viral da net, lembra? Com caco de vidro na bunda? Que nojo. E aí ele resolve tudo, né mesmo? Stallone tirando uma placa de metal e esmagando os criminosos até a morte, não é mesmo? Que é bem estranho pra um filme meio infantil. Mas de um jeito, calma galera, que não é violento e ainda passa meio que na censura PG-13. E aí logo depois, não é mesmo? De ter saciado a sua sede de sangue, o Rambo do Havaí liga pra própria mãe, fazendo uma coisa que ninguém nunca fez, eu acho, na vida, não é mesmo? Contando o número de toques do telefone. E, enquanto a mãe dela, ao mesmo tempo, ignora toda essa merda, né mesmo, de ligação. E agora, na delegacia que ele trabalha, o colega dele, o oficial Ike Bostista, fica enchendo o saco com um típico comportamento machista dos anos 90. Ah, que saudade, não é mesmo, galera? Oh, boy, now there is a butt I could use for cover. E a gente acaba descobrindo que Stallone não é moleque devagar, não. Ele já tá carcando a chefe dele, a capitã Dilma Bariátrica. E os dois são tão idiotas, né mesmo? E acham que ninguém sabe o caso romântico que eles estão tendo na delegacia, apesar de eles terem uma discussão de casal na frente de todo mundo gritando. That's it. It's over between us. Oh, come on. You don't mean Yes, that. I do. I mean every word of it. Porque ela tá com uma super ciumeira enchendo a porra do saco do Stallone Cobra. Gente boa nesse, versão gente boa. E ela nem acredita nessa desculpa esfarrapada, certo? Que ele sumiu porque ele passou a noite inteira ligando pra mamãe. Eu vou te falar, Stallone nesse filme é um daqueles homens que tem uma obsessão doentia, sabe? Com a própria mãe. Ou ele odeia demais a mãe ou ele é apegado demais, certo? Essa sempre é um sinal que vocês têm que fugir, meninas. E aí ele procede, não é mesmo? Ligando pra própria mãe de novo, igual um psicopata. E esse filme também sofre daquele sintoma dos filmes dos anos meio 90, de repetir um único jingle musical o filme inteiro, em diferentes entonações. E aí Stallone, depois de esperar aí no aeroporto por mais ou menos 5 anos pela mãe, certo? Porque ela veio com a companhia aérea Azul. Todos começam a rir da cara dele, né mesmo? Desembarcando, porque não acreditam que ele aceitou. Tá nesse filme. Eu vou te falar, e pasmem, a mãe do Sylvester Stallone é a própria Dilma. Ele namora a Dilma, a mãe dele tem um visual Dilma. Eu vou te falar, parece que esse corte de cabelo Dilma era super popular nos anos 90. Mas na verdade essa atriz aí é uma coroa atriz de um seriado que ninguém conhece aqui no Brasil, chamado Golden Girl, sobre um monte de coroa morando junta e sei lá. Tem até uma peça de teatro aqui sobre esse seriado no Brasil, sabia? Cenas da menopausa. Parabéns, Cláudia Raia. E ela, essa mãe dele, ficou falando durante o voo inteiro, né mesmo, sobre a benga do Stallone pra todo mundo no voo por algum motivo aí. I was a bedwetter too. E aí a mãe dele, certo, começa também a encher o saco no carro e ele quase bate, certo, num caminhão enguiçado no meio da estrada. E aí, do nada, depois disso ele resolve, certo, atender um caso aí sobre um suicida, levando a própria mãe junto, porque isso é super normal, só que não. Talvez normal no Rio de Janeiro, pros policiais lá, não sei. E ele chega e simplesmente decide que ele vai subir, né mesmo, pra tentar fazer o cara não pular, fazer a negociação. All I want to do is come out there and talk with you. Don't you tell me what to do! Porque ele é da divisão da polícia, faço qualquer merda que tiver no roteiro. Não é nem homicídio, nem narcóticos, é essa. E aí Stallone sobe 300 mil andares de escada nessa, pra ver o cara lá no topo por algum motivo aí, certo? Ele não pegou o elevador. E eu vou te falar, pasmem, ele não sua uma gota sequer. Só que a mãe dele resolve, certo, tentar convencer o suicida aí, no topo do prédio Justin Brocha dos anos 90, certo? Pelo megafone lá de baixo mesmo. E como todos nesse filme são completamente idiotas, não é mesmo, certo? Os policiais deixam ela fazer essa merda aí. Mom, God damn it! Hey, you don't swear to your mother! E toda essa bosta que ela fala no megafone faz o cara, obviamente, decidir não pular mais. Hey. E aí, quando ela chega na casa do Sylvester Stallone, depois dessa cena totalmente sem graça e sem sentido, não é mesmo? Ela percebe que ele é um porco duplo, policial, e não arruma a própria casa. Enfiando toda a tralha no armário, igual, tipo, qualquer homem. Quando a gatinha tá chegando, e você tem que arrumar o apartamento bem rápido, e você vai varrendo tudo pra debaixo.
E ela também, a mãe, traz uma mala cheia de lata de abacaxi com calda, certo? Uma daquelas pessoas doentes que viaja com comida na mala. Eu vou te falar, porque abacaxi em calda também, né, galera? A gente sabe que é o preferido do Stallone. E só, porque eu nunca vi a ninguém na vida comer ou gostar disso. Igual, certo? Uma típica mãe doidona, certo? De narcótico pra emagrecer, igual no filme Requiem por um Sonho. Ela também faz faxina às 3 da manhã com aspirador de pó ligada no talo. Dad, please make her stop. O que, pra Sylvester Stallone, né, mesmo, é de levantar o cu da bunda, quando ele resolve literalmente levantar o cu e sua bunda com essa cueca ridícula. Quer dizer, Rambo morreu pra mim. E como ele é sempre um policial esquisito e inconsequente nos filmes que ele faz, nesse aqui não podia ser nem um pouco diferente, não é mesmo? Ele deixa a própria arma dele carregada no cesto de roupa suja, como qualquer policial faria. Qualquer policial que tá cagando pro trabalho e pra própria mãe. E aí a mãe, óbvio, né, resolve usar essa arma pra atirar em si mesma e sair desse filme, acabar com essa merda. Não, galera, ela limpa mesmo a arma, usando todos os produtos de limpeza do mundo inteiro, numa espécie de sopa química bizarra. E aí depois ela resolve acordar o Sylvester Stallone, certo? Jeito que toda mãe brinca acordando, apontando a arma pra cara dele, né mesmo? Imitando o jeito que os cantores sertanejos acordam todos os seus familiares. Go ahead. Make your bed. E aí depois, certo, ela invade o banheiro com o Sylvester Stallone completamente nu no banho, não é mesmo? Porque eu vou te falar, nesse filme ele quer mesmo mostrar o corpo, hein? E eu vou te falar, essa família é daquele tipo de família doente. Você já viu esse tipo de família? Que todo mundo vê todo mundo pelado, o pai anda na frente do filho pelado, certo? A mãe beija todos os filhos na boca e eles acham essa merda normal. Depois disso, nossa querida mãe Dilma Senior resolve ir no centro de São Paulo comprar um cano. Cano é arma, tá? Pra quem não sabe, eu vim das ruas, certo? Pra substituir o que ela lavou até a morte. E como a gente tá no US of A, America, fuck yeah! Ela vai comprar isso no Pão de Açúcar de lá. E aí, do nada, a gente tem uma participação especial do nosso querido Leandro Hassum, interpretando aí um motoqueiro que quer vender uma arma ilegal pra mamãe. De um jeito bem mais rápido do que comprar na loja, não é mesmo? Em plena luz do dia, na rua, na van do Hassum, vendendo talvez um fuzil. What's he gonna do with that? He carries his gun under his jacket. E essa negociação de armas, certo? Em plena luz do dia, quem diria, né mesmo? Acaba chamando a atenção na rua e causa um verdadeiro tiroteio entre bandidos, e aí tem morte. E essa senhora, né mesmo? Que causou toda essa merda simplesmente dá zero foda-se. Por quê? This is Brasil! This is Brasil! Não, isso é Vin Diesel no outro filme. This is America! É aquela música. Desculpa, galera, me confundi. E aí, depois de ver um cara sendo metralhado até a morte na rua, ela vai na delegacia que o filho trabalha, né mesmo? E se junta aos seus colegas pra fazer bullying contra ele. Ela tá lá pra ser testemunha dessa morte que ela acabou de ver, né mesmo? Nessa transação de armas, certo? Mas essa delegacia é uma verdadeira merda e ninguém liga pra isso. E agora que ela é testemunha de assassinato, certo? Ela tem que ficar mais tempo aí na casa do filho, blá, blá, blá. E aí, depois dele dizer pra mãe dele, né mesmo? Pra ela parar de encher o saco, porque ele adora essa vida de escala 6.1, 6 vezes 1. 6 contra 1. Escala 6 vezes 1. Vocês entenderam o que eu quis dizer, não é mesmo? E ele adora também essa vida de crime, lutando, desafiando a própria vida, todo dia, ganhando mal pra caralho, não é mesmo? I do like where I live, Mom. I'm happy. I don't want to get promoted. I don't want to get married. Don't you get it? I like my life. Logo depois dele falar isso, ele tem um pesadelo com a coisa mais pesadélica do mundo. Igual tentaram fazer comigo uma vez, certo? Ele tá numa batida policial, eu sonho, certo? E quando ele se dá conta, ele tá usando fralda gigante como um maldito bebezão. Eu vou te falar, pelo menos ele ganhou milhões pra fazer essa merda e vestir essa fralda, não é mesmo? Eu não ia ganhar nada, só um tapinha nas costas e bom trabalho. Eu vou te falar, Rambo morreu pra mim. Infelizmente. E aí depois disso ele acorda todo mijado na cama. Se chama poluição noturna. Quando você mija na cama. Não é isso que é poluição noturna, eu sei, mas eu só falei. Aí a mãe dele, pra botar ele pra ninar, né mesmo, canta a nova música da Luísa Sonza, que faz ele dormir imediatamente. Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres. E
quando ele acorda, sua mãe resolve presenteá-lo com uma submetralhadora, certo? Only in America. Only in America. O Stallone leva essa submetralhadora e mostra pro seu parceiro, que só fala a mesma coisa nesse filme sempre. Primeiro, no começo do filme, ele fala: quando sua mãe cozinha, ela cozinha mesmo, hein? Well, when your mama cooks, she cooks. E agora ele fala: quando sua mãe vai às compras, ela vai às compras mesmo, hein? When your mama goes shopping, ain't no telling what she come home. I know. E aí Jill mãe, certo, vai pra delegacia dar seu depoimento aí sobre esse assassinato, né mesmo? Mas resolve quebrar todas as regras do multiverso e conversar com ela mesma, a mais nova, que é a namorada do Stallone. E elas conversam sobre se ela ama mesmo de verdade o Stallone. So tell me, do you love my Joey? Depois disso, a mãe dá a descrição completa dos eventos do assassinato que ela presenciou pro Stallone, que ela guardou com essa memória fotográfica, certo? E só falou pra ele ganhar tal promoção no trabalho, de um jeito bem escroto. Porque igual todas as mulheres, ela tem uma memória fotográfica pra fofoca inútil. Ei, turma, esse cara fede! Depois de saber dessa informação, Stallone dá uma super batida aí nessa boca de fumo, onde estão todos os meliantes concentrados, não é mesmo? Levando sua mãe junto, claro. E lá ele encontra 2 traficantes de arma da família Sopra-Anos, entendeu? E aí eles fazem uma mina de refém. E ele persegue esses 2 gordões fora de forma, não é mesmo? É difícil acreditar que eles são mais rápidos que o Stallone correndo. E aí ele começa a perseguir os 2 marginais de carro, não é mesmo? Com a mãe no volante, certo? E ele deixa essa merda acontecer. Uma perseguição contra bandidos de alta velocidade e a mãe dele dirige. Deve ser porque ele odeia a própria mãe e quer que ela morra. Make it right. Okay, let's do it. E obviamente, né, meu irmão? Ela é uma senhora, ela dirige batendo em tudo e matando vários pedestres que estão no seu caminho, como qualquer idoso na América. Only in America. Com aquela típica musiquinha idiota de circo tocando, né mesmo? Pra ver se essa merda fica engraçada dessa cena e não bizarramente doente. Mas os criminosos conseguem fugir, porque talvez ela é uma senhora de 1000 anos de idade dirigindo, e aí depois disso o parceiro dele oferece botar a mãe dele simplesmente no asilo, que me parece ser uma coisa super humana e sensata se fazer, não é mesmo? And I'm gonna throw your mom in a county can. Mas isso deixa o nosso Stallone complexo de Édipo Rambo, certo? Mota. Deixa ele putaço, certo? E ele enfia a porrada no próprio parceiro por causa dessa merda. E aí, por algum motivo, apesar dele falar o tempo todo que ele não aguenta mais a mãe dele, certo? Que ele quer que ela vá embora, certo? Ele investiga o caso criminal junto com ela. E eu vou te dizer, quem diria investigar crimes hediondos acaba unindo mais os 2. Que legal. Igual quando você assiste aqueles documentários de true crime com a sua família e vocês ficam mais unidos. Sou eu. E depois ele vai no escritório do bandido, Colarinho Branco, chefe dessa operação aí de armas contrabandeadas, que, pasmem, é o humorista Nil Agra. Caralho. E ele tá lá pra investigar toda essa merda desses esquemas aí de contrabando de armas, certo? E claro, ele leva a mãe dele junto, porque isso intimida os bandidos. Take down your pants and give you a spanking you'll never forget. E aí temos um momento que diz claramente que esse roteiro era pro Schwarzenegger, certo? E eles nem mudaram essa merda aí. Quando ela diz pro Nil Agra, I'll be back. Just remember one thing. I'll be back. E aí o Stallone diz pra mãe, ei, só exterminadores dizem isso. Esse diálogo era no roteiro dos Schwarzenegger, vocês podiam ter mudado, né? E aí os 2 seguem juntos, né mesmo? Pra investigar aí o armazém, certo, do cara, em vez de simplesmente o Stallone deixar a mãe em casa e investigar o lugar sozinho. Não, é claro, ele leva a mãe junto, né mesmo? E prende ela no carro, na frente da boca de fumo. E depois de escapar dessa algema, ela entra na fábrica com o Stallone, né mesmo? E aí tentam assassinar os 2 discretamente, usando só uma escavadeira pra demolir o lugar todo com os 2 dentro. E aí abrem fogo contra os 2 e é quando temos a icônica frase, título do filme, galera. Que eu me lembro bem, certo? Que é quando a mãe resolve abrir fogo contra os traficantes Sopra-Anos. Sopra-Anos, entendeu? Por causa dos Sopranos. Só que aqui, como eles são ruins, eu botei Sopra-Anos. Deu pra entender ou não?
E aí ele fala a frase que você fala sempre, a frase que eu me lembro que é pare, senão a mamãe atira. Sendo que esse aviso aí do Stallone, pare, senão a mamãe atira, não faz muito sentido, já que os dois estão num tiroteio faz um tempo já. E aí quando o Stallone finalmente leva um dos bandidos preso, né mesmo, e mostra algum serviço, Dilma Júnior, que é a capitã, né mesmo, fica tão feliz que beija ele na frente de todo mundo na delegacia. Mas depois dela saber que essas rosas que ela recebeu, certo, foram da Dilmãe, ela dá um soco na cara dele, na frente da delegacia inteira. Eu vou te falar, olha, apanhando da capitã. Rambo morreu pra mim. E aí, depois dessa merda, né mesmo, ele apresenta aí uma lista de regras de como a mãe dele tem que se comportar daqui pra frente. Sendo que ele mesmo leva a mãe pra tudo quanto é ambiente nefasto e criminoso desde o começo do filme, voluntariamente. E aí, obviamente, ela fica puta com essa incoerência ridícula, né, meu irmão? Well, you can't treat me like this, Joey. Oh, yes, I can. E aí, depois dessa merda, dessa discussão toda, ele vai encher a cara, né, mesmo, na delegacia de polícia. Quer dizer, qualquer coisa na delegacia de polícia, menos trabalhar como polícia. A namorada dele, a capitã, né, mesmo, Jean Dilmoff, tá lá também. Os dois começam a encher a cara juntos, né, mesmo? E se agarrar na delegacia mesmo. Podem prender os dois já? O crime? Amar demais. E também atentado violento ao pudor, né, meu? E aí, Nil Agra, o humorista Nil Agra, conta o plano dele, certo, pro Capanga, que é escrever um bilhete suicida e na sequência viajar pro Brasil. É isso mesmo, que é tão idiota que deixa o Capanga chocado. Ao ponto dele mesmo se jogar da janela, porque esse roteiro é totalmente idiota. E aí depois a gente tem a clássica sequência do Stallone correndo, totalmente desesperado, tentando alcançar a mãe antes dela embarcar no voo pra ir pra casa. E aí ele convence a mãe a ficar, certo, morando com ele mais um pouco e não viajar, apesar do filme inteiro ele querer que ela vaze. E a única condição que ele impõe, certo, é que ela tem que seguir as regras dele, tipo, não aceitar fazer parte do filme, senão a mamãe atira parte 2. E quando ele chega em casa, certo, de volta do aeroporto, a porta foi totalmente arrombada e a mãe aí nocauteia o nosso querido Leandro Hassum, que invadiu a casa, não é mesmo? E como é de costume da esquerda cirandeira, eles abrigam um bandido e preparam um almoço pra ele. Em troca, ele conta pra eles, certo, onde vai rolar a próxima transação de armas ilegais pra esse filme acabar logo, não é mesmo? E aí mostrando mais uma vez Stallone que ele odeia a própria mãe, ele deixa ela algemada com esse traficante de arma e vai resolver o crime. Só que ela acaba se soltando usando sabão na algema. Agora todos os bandidos sabem como se soltar de uma algema. Parabéns, Hollywood, usando sabão. E aí, logo depois, ela transa com Leandro Hassum. Não acontece isso. Isso é engraçado, mais engraçado que o filme inteiro. E depois, igual uma viúva negra, ela nocauteia o Hassum com uma frigideira na cabeça, né mesmo? E rouba a arma dele e vai ao encontro do filho que tá na batida policial usando a camisa que menos chama atenção. O último outfit do João Guilherme. E aí ela chega, certo, no lugar só pra ser sequestrada e fuder tudo. Em vez de executarem ela imediatamente, certo, querem jogar ela do avião em pleno voo, certo, porque isso parece que é mais maneiro. Só que nosso querido Rambronha, que é uma mistura de Rambo com Bronha, tô ensinando um pouco como minha mente funciona. Dad, please make her stop. Não vai deixar essa merda acontecer, certo? Ele vai simplesmente pegar qualquer caminhão que tá nesse lugar, certo? Dando sopa, com a chave ainda na ignição e perseguir esse avião prestes a decolar. E aí depois de parar o avião, destruindo a turbina, ele é pego pelos bandidos e o humorista Nil Agra... Ele me mata. Junto, ele sequestra a mãe dele. E eles enrolam tanto 1000 anos antes de matar os dois, certo? Andando devagar e falando bem devagar, um monte de merda inútil que dá a chance perfeita pra Dilmãe apontar o trabuco que ela esconde na chana pra Nil Agra. E ele morre. E ela abre fogo e mata ele como se fosse nada. Só mais uma terça-feira. E aí, depois dos dois matarem um monte de gente, fazerem essa merda toda juntos, na mesma, ele desova a mãe no aeroporto usando sua melhor camisa havaiana, chamado o modelito Tchau, Mamãe, Falei. Não faz nem sentido. E quando a mãe reconhece, né mesmo, o humorista Celso Freitas no aeroporto, o Stallone prende ele por todos aqueles sketches sem graça que ele fez no Zorra Total. E o filme termina com a alegre frase da mãe dele dizendo que esse bandido, o crime dele é que ele matou a própria mãe. Now I remember what he did. He shot his mother. E aí o filme acaba. Caramba, que engraçado, cara. Eles pegaram alguém que teve todo esse negócio da mãe e o bandido, ela reconheceu, matou a própria mãe. O filme acaba muito bom. E o Schwarzenegger deixou essa pérola passar, né mesmo? O que ele tava pensando? Esse filme... De 0 a 10, ele recebeu a minha nota 2, não é mesmo? Ele é
horrível, mas se você assistir ele com a dublagem original antiga, dá aquela sensação de sessão da tarde, sabe? Quando a gente era jovem, ainda tinha sonhos e ideais, não é mesmo? Eu vou te falar, se você não curtir esse vídeo nem comentar, pare, senão a mamãe atira. Não foi tão bom igual o resto do filme. Certo, mas compartilhe, curta e siga a Família Chapado, não é mesmo? E a gente diz aqui nos comentários qual é o próximo filme que eu tenho que ver. E esse filme aí você nem precisa assistir. Você já teve todo ele aqui comigo, o resumo dessa pérola esquecida dos anos 90. Tchau, galera. Até breve. Tchau.